São as dificuldades dessa uma viagem sozinha? Quer dizer, a alimentação, você leva toda ela ou você se alimenta em lugares por onde você passa? Depende muito do lugar que a gente vai, né? Eu, por exemplo, quando fui para a Patagônia, eu cruzei 7 desertos. Essa viagem eu quis fazer, entrar em lugares, eu chamo de lugares National Geographic, para ficar sozinho com os animais, ficar sozinho com os lobos marinhos, com os elefantes marinhos, com os pinguins, sozinho mesmo, não queria ninguém por perto. Então, né, numa viagem dessa em que você vai entrar em desertos e às vezes num raio de 200 quilômetros não tem ninguém, você tem que estar com uma alimentação bem... coisas energéticas. Eu costumo levar muitas sementes, castanha do Pará, nozes, amêndoas... e tudo isso pesa na bicicleta. Uva passa, você vai... E aí tem essa logística de você equilibrar o peso. Você nunca pode botar tudo de um lado só dos alforjes, né? Você tem que colocar metade de um lado, metade do outro. Tanto da roupa, quanto da alimentação, quanto de ferramenta, quanto de água, né? Eu sempre falo, você bota toda a tua água de um lado, se você vai cruzar um deserto, você tem 10 litros d'água. 10 litros são 10 quilos. Então não é assim, você tem que botar meia, se você tirou uma daqui, depois você tira outra daqui. Comida, a mesma coisa. Você tem um saco de... Eu nunca levo 1 quilo, eu sempre levo sacos de meio quilo. Então vou tirando daqui, vai equilibrando a bicicleta. E você dorme como? Barraca, sempre barraca, saco de dormir. É o meu hotel de 5 bilhões de estrelas. Quer dizer, você tem uma barraca que você leva ela e vai montando. Vou montando, é um misto, né? Quando você passa numa cidade maior, uma cidade grande, Buenos Aires, daí pega um hostel, pega um hotelzinho e tal, né? Não vai acampar no meio da cidade, pelo perigo. Mas saindo da cidade grande, sempre, se possível, eu prefiro a minha barraca. Inclusive porque tem meu esquema ali, eu me sinto muito confortável ali, me sinto muito seguro. Então... E a bike, ela tem alguma coisa especial, assim, quer dizer... Não, essa bicicleta de especial ela foi fabricada para viagem, é uma Cannondale americana de 2010. Eu comprei ela em 2011 e comecei a viajar com ela já em 2011. E ela foi feita para cicloviagem, então ela é muito reforçada tanto para entrar no cascalho quanto subidas, serras, ela aguenta muito tranco. Mas ela não tem nada especial, não é uma bicicleta cara, não é uma bicicleta das galáxias, sabe? É uma bicicleta boa para viagem. E como é que você planejou essa viagem? Quer dizer, quais foram assim, as principais etapas, os principais desafios que você já sabia que ia ter? Então, como eu já viajava de bicicleta antes, tenho uma boa cancha, tenho uma boa experiência, mas essa viagem era um pouco diferente das que eu fiz, porque pela primeira vez eu estava indo no sentido do Atlântico para a Cordilheira. Eu saí da casa primeiro eu tive a ideia de sair da casa de um dos sobreviventes. Para a coisa ficar mais significativa pelos 50 anos. Saí da casa dos sobreviventes e ir até o avião, né, no Uruguai. E isso foi onde? Montevidéu mesmo? Saí de Montevidéu, Aí, dali passou como que eu vou conhecer? Não podia abordar... Os caras são famosos, né? Não podia abordar eles de qualquer maneira, talvez. Aí, nas minhas pesquisas para estudar como entrar na cordilheira, como chegar ao avião e tal, eu conheci um grupo de Chapecó, um cara de Chapecó chamado Adriano Tonin, sempre agradeço ele. Ele perdeu alguns amigos naquele acidente da Chapecoense. E quando houve o acidente da Chapecoense, o Roberto Canessa e o Nando Parrado foram os dois que cruzaram a montanha em busca de ajuda quando eles ficaram lá, né? Então acabaram que dos 16 sobreviventes ficaram os dois mais famosos por ter feito a jornada de 10 dias até o Chile e buscar ajuda e tal. O Roberto, eu vi na casa, quando eu pesquisei na internet, eu vi uma foto desse cara de Chapecó na casa do Roberto Canessa com mais 2 sobreviventes, o Roy Harley e o Coach Inciarte. Eu falei, o cara teve lá, o cara aqui de Chapecó, quem sabe se eu entrar em contato com ele, faz uma ponte, né? Aí consegui entrar em contato com ele por e-mail, depois liguei para ele, tá? Foi super solícito, falou, não, o Canessa é um cara muito legal e tal, eu acho que rola. Eu vou perguntar para ele se eu posso passar o contato. Eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Expliquei mais ou menos o que eu ia fazer. Num primeiro momento todo mundo acha maluco, mas depois vai me conhecendo melhor, vai sabendo que não é bem assim. Mas enfim, depois eu fiz uma viagem de carro com o meu sobrinho. A gente andou 10 mil quilômetros pela Argentina de carro. Passamos, acho que 15 províncias, se eu não me engano. E voltando pelo Uruguai, eu dei um toque pro Canessa, por WhatsApp, né? Sim. E para minha surpresa, ele imediatamente me ligou, na hora que ele recebeu a mensagem, ele me ligou, falou, não, mas você vem aqui em casa, eu quero te conhecer e tal, pô. O cara já era um ídolo para mim desde os 16 anos, falei, pô. E aí eu fui para casa dele no dia seguinte. Ele falou, só tenho meia hora para te atender, porque justamente ele ia embarcar para Barcelona naquela noite para conversar com o diretor do filme, para dar respaldo pro diretor do filme. Ele falou, tô embarcando essa noite para conversar com o diretor. Então só tenho ele ia ter uma chamada de vídeo com o diretor ali. Ele falou, só tenho essa meia hora. Dá para ver que você é um cara sério e tal.
assim, negócio seguinte, então fica marcado, você sai da minha casa. Então ali, pô, isso em Montevidéu. Aí isso foi em novembro, 19 de novembro, se eu não me engano, de 2021, e marcamos para sair em fevereiro da casa dele. Aí, bom, tinha esses 3 meses aí, o que eu falei? Pô, lá em casa eu comecei a ter eu falei, pô, mas eu precisava marcar um pouco isso mais, não só... Claro que eu vou filmar, vou fotografar, mas eu precisava marcar para os sobreviventes isso. Aí eu resolvi fazer as camisetas de bicicleta com o layout do time de rugby deles. E aí o pensamento começa a voar, né? O pensamento de quem bola essas coisas começa a voar. E aí eu fiz uma camiseta com o número 16, em homenagem aos sobreviventes, uma pro Nando Parrado e uma pro Roberto Canessa, que foram os que fizeram a jornada de saída da montanha, com o nome deles atrás e tal. Fiz uma em homenagem aos mortos, com o número 29, que foram o número dos que pereceram na montanha, com escrito Andes 72 atrás. E fiz uma pro Sérgio Catalã, que foi o pastor que salvou eles lá no Chile, que acabou se transformando no 17º membro daquela família dos 16 sobreviventes. Então eu coloquei o número 17, Sérgio Catalã. Infelizmente ele faleceu um pouquinho antes, e eu levei a camiseta para entregar para a viúva dele lá no Chile. E eu revezava 2 camisetas com o número 50 e o meu nome atrás, em homenagem aos 50 anos da história. E acho que até hoje eu não me lembro se partiu do Canessa ou de mim, mas em alguma das nossas conversas a gente teve a ideia de deixar uma dessas camisetas depois no Museu dos Andes, que existe lá em Montevidéu. Essa camiseta depois foi entregue, depois da viagem foi entregue para o Canessa levar para o museu lá. Então aí a coisa foi tomando um volume, eu já ia sair da casa dele, fiz as camisetas, e aí bolar o tempo de chegada na cordilheira. Os ventos da cordilheira sopram, daquela região sopram da cordilheira para o mar, em toda a planície argentina. Então eu sabia que eu ia pedalar com muito vento contra. Vento contra é o maior inimigo do ciclista, porque você pode ter sol, você pode ter chuva, você pode ter qualquer tipo de intempérie, está tudo tranquilo. O vento é o seguinte, para quem não tem muita ideia do que é uma cicloviagem, você vai carregando. Eu carrego bastante coisa por ser bastante autônomo e por às vezes cruzar desertos, tem que levar, né, desde roupa de frio, enfim, tudo que você imaginar. Comida, ferramenta, tudo. Eu brinco assim, né? Eu vou com uma baita equipe, né? O cozinheiro, o mecânico, o navegador, tudo no meu bolso, né? Então assim, sabia que ia pegar muito vento. O que eu falo pro pessoal? Se você pega um dia um vento nas costas, entra num deserto, às vezes a bicicleta vai a 35 por hora. 40 às vezes. Pô, 35 por hora, em 3 horas você matou 100 km. Você não precisa parar nem para tomar água. Não precisa. Se você pegar um vento contrário que vai te segurando na testa, esse vento pode segurar de 10 por hora para menos, para 8, para 7. Se entrar num deserto com 200 km com vento desse contra, você já vai saber que você vai dormir no meio do deserto, porque você não vai cruzar 200 km, você não vai pedalar 24 horas. Então você vai pedalar 11, 12, se matando. E o deserto é areia, como é que você... Não, tem muitas... A Argentina toda é um desertão, e tem muitas estradas cortando, né? Tá. Mas é deserto, você passa... Tem lugares que tem 300 km, não tem ninguém. E não é como aqui no Brasil, que você tem uma vendinha, que tem uma água, que não, é 300 km de nada mesmo, nada. Não vai ter água, não vai ter vendinha, não vai ter nada. Então é deserto mesmo. Então é isso, o vento contra. Eu sabia que eu ia pegar esse vento para a cordilheira. Como peguei bastante vento nessa viagem. E nessa viagem eu tinha uma janela de tempo, porque tem as grandes nevascas, quando acaba o verão ali. E são nevascas monstruosas ali dentro da cordilheira, né? Um dia de uma virada de tempo, você pode estar com 10 graus e virar um tempo, um vento, vai para menos 15 fácil. Você vai ter uma variação de 25 graus e vai se ferrar lá dentro. Então, assim, eu queria pegar a última janela pós-temporada dos turistas que vão lá. Lá virou um lugar de peregrinação, como tem é uma das tumbas mais lindas do mundo, porque o lugar é divino mesmo. Lá estão enterrados os restos desses 29. Mas você ia subir um bom pedaço de bike na neve. Não, eu ia de bicicleta até o último ponto onde é possível pedalar. Dali tem que entrar a pé, né? Tá. Já vou contar essa jornada aí também. Mas assim, então eu sabia, eu queria ir depois dessa temporada do pessoal que faz a peregrinação. Ali em volta tem 2 cidades ali, Malargo e El Sosneado. Nessas cidades tem grupos ali que levam o pessoal a cavalo, com cozinheiro, com médico, barracas, comida, tudo que você imaginar. São grandes expedições que vai até 50, 100 pessoas. E esse pessoal no verão peregrina ali. Eu queria sair dessa peregrinação, se possível entrar o mais possível sozinho, já quando talvez tivesse muito pouca gente.
Mas também cuidando para não adentrar muito na temporada que começa as grandes nevadas. Que até os pessoal que tem os últimos seres humanos ali no pé da cordilheira, que tem os animais ali, eles tiram os animais, inclusive, porque é muito brabo o negócio. No junho, sem condições, julho. Então eu queria entrar ali até final de março, começo de abril, mais ou menos, era a minha ideia entrar. Então eu tinha um tempo X para chegar. Então eu tinha que pedalar todo dia. Não era assim, um dia, quando eu fui para a Patagônia, se eu quisesse ficar 3 dias numa colônia de pinguim, eu ficava. Ali não, ali eu tinha que pedalar seguido todo dia, cansado ou não. Né? E depois tinha toda a logística de montanha, porque eu ia deixar minha bicicleta e entrar com uma mochila de montanha, com um bastão. Uma bota adequada. Você foi a pé. Bota adequada, com jaqueta, com saco de dormir preparado para. Eu fui com saco de dormir para menos 23 graus, caso desse uma virada de tempo violenta. Estava bem guarnecido, né? Com comida, víveres para aguentar a entrada sozinho na cordilheira. E aí quantos dias? De pedal foram 21 dias. 21 dias eu descansei 2. Aproveitei 2 dias, 2 dias de muita chuva para dar uma descansada.